Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Carlos Pizzorno. Então a gente agora vai continuar com a nossa aula de matemática financeira. Vamos iniciar o conteúdo juros compostos. O que seriam os juros compostos? Bom, os juros compostos são a aplicação de juros sobre juros. Isto é, os juros compostos são aplicados ao montante de cada período. Vale lembrar que os juros representam o rendimento da aplicação financeira ou o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação, ou ainda o pago pelo empréstimo de um capital. E qual é a principal diferença entre juros compostos e juros simples? Bem, os juros simples, nos juros simples, a taxa é aplicada em cima do capital, sempre. Já nos juros compostos, a gente sempre vai aplicar a taxa em cima do montante de cada período. Por isso que a gente fala de juros sobre juros. Quais expressões matemáticas com as quais a gente vai trabalhar? Bem, a primeira é a mais comum, que é a que se utiliza corriqueiramente. E a segunda é uma expressão matemática com a qual a gente vai trabalhar via tabela. Uma tabela construída para calcular o fator de acúmulo de capital. O montante é igual ao capital, que neste caso seria o valor emprestado ou investido, vezes 1 mais a taxa unitária, e tudo elevado à potência n, que representa o período. Assim, também vamos verificar que na segunda expressão o montante é igual ao capital vezes o fator de acúmulo de capital. Lembrando, neste caso, que esse fator vai ser calculado, separadamente, para se construir uma tabela. E é essa expressão matemática com a qual a gente vai trabalhar para poder construir a tabela do fator de acúmulo de capital, que é 1 mais i elevado à potência n, que, vocês vão perceber, faz parte da fórmula inicial. Agora vamos ver um exemplo. João fez um empréstimo de antecipação do seu 13º salário no Banco do Brasil, no valor de R$3.000, a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Qual o valor pago por João se ele quitou o empréstimo após 5 meses? Os dados que nós temos são o capital emprestado, R$3.000, a taxa 2% ao mês, que corresponde a 0,02, e o período 5 meses. O que está sendo solicitado é justamente o montante, que é o valor pago, ou que o valor que vai ser pago por João no final dos 5 meses. Aplicando a expressão matemática, montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa igual à potência n, vamos substituir os valores. Então, montante é igual ao capital, neste caso R$3.000, vezes 1 mais a taxa, que é 0,02, e tudo elevado à potência 5. Continuando, o montante vai ser igual a 3.000 vezes 1,02 elevado à potência 5. Logo, o montante é igual a 3.000 vezes 1,02 elevado à potência 5, é aproximadamente 1,1041. Ao multiplicarmos esses dois valores, encontraremos o resultado final, que é o valor que aproximadamente o João vai ter que desembolsar para pagar a sua dívida, ou seja, R$3.312,30. Lembrando que o montante corresponde à soma do capital mais os juros. Então, veja bem, se o capital emprestado foi 3.000 e ele pagou R$3.312,30, podemos deduzir que os juros corresponderão a R$312,30. Agora vamos analisar a tabela de fator de acúmulo de capital. Como é que vai funcionar isso aqui? Como dito anteriormente, a tabela ela vai ser criada, estruturada a partir dessa expressão matemática que corresponde a 1 mais a taxa elevado à potência n. Então, essa tabela já foi calculada previamente e com ela que a gente vai terminar trabalhando nesta aula, onde aqui nós teremos que a taxa é sempre representada nas colunas e o período é sempre representado nas linhas. Vamos ver a questão número 1. Qual o montante obtido
de uma aplicação de R$ 550, feita por 4 meses a uma taxa de 2% ao mês. Então vamos aos dados. O que eu conheço? O capital. Conheço a taxa e conheço o período. Então aqui, quando é que eu vou utilizar a taxa unitária? Bem, eu vou utilizar a taxa unitária quando eu for utilizar a expressão matemática de juros compostos. No caso de eu utilizar a tabela do fator de acúmulo de capital, não há necessidade, porque aí eu só tenho que identificar na tabela a coluna onde está a taxa 2%, que é a segunda coluna. Então aqui temos a segunda coluna. E vamos procurar a linha 4 meses, neste caso a linha 4 meses. Esses dois vão se interceptar neste valor, 1,0824. Esse valor de encontro entre a coluna e a linha é o que nós chamaremos de fator de acúmulo de capital. Então, esse é o valor que a gente vai extrair da tabela para podermos utilizar a expressão matemática montante igual a capital vezes o fator de acúmulo de capital, FAC. Muito bem, então tendo esse valor, vamos substituir montante igual a 3.000 vezes 1,0824. Efetuando multiplicação entre esses dois valores, teremos o resultado que, neste caso, corresponde a R$ 595,32 aproximadamente. E é assim que a gente vai utilizar a tabela de fator de acúmulo de capital. Vocês devem ter percebido algumas vezes, a gente vai no negócio, numa financeira de veículos, e eles têm uma tabela já pronta. E o que eles fazem? Vão procurar aquele fator que é a intersecção entre a coluna que determina a taxa que vai ser aplicada e o período de financiamento. E esse encontro entre a coluna e a linha que define o fator que vai ser multiplicado pelo capital base, que é o capital que está sendo financiado. Isso justamente para facilitar, já que nem todo mundo vai poder ter acesso a uma HP. Então, esse é uma HP de matemática financeira. Bom, continuando. Se eu utilizasse a fórmula para calcular a mesma questão, ou seja, calcular o montante, bem, a taxa aqui sim vai ter que ser utilizada em termos de taxa unitária. A expressão matemática é montante igual a capital vezes 1 mais a taxa unitária elevado à potência n, que é o período. Então, continuando, vamos substituir montante igual a 550 vezes 1 mais a taxa, que é 0,02 elevado à potência 4. Feito isso, agora vamos continuar. Então, teremos aqui que 550 vai ficar multiplicado por 1,02 elevado à potência 4. Logo, o m, que é o montante, corresponde a 550 vezes o resultado de 1,02 elevado à potência 4 é igual a 1,0824. Aí podemos finalizar que o resultado do montante corresponde a R$ 595,32. Valor que nós já tínhamos calculado no uso da tabela do fator de acúmulo de capital. Então, perceba a grande vantagem de você ter essa tabela em mãos, com a qual você vai poder encontrar, os fatores de maneira direta, visto que já foi feito o prévio cálculo, e simplesmente fazer uma simples multiplicação entre o capital e esse fator. A tabela com a qual a gente vai trabalhar é essa aqui, onde vamos trabalhar nas nossas aulas, existem tabelas maiores, mas a gente vai trabalhar aqui com a tabela de 0,5 até 10% e com período de 1 até 30 meses, tá, pessoal? Então é com essa tabela que a gente vai trabalhar. Só que na resolução das questões eu fui cortando a tabela por questões de espaço, tá, pessoal? Então não vou conseguir colocar toda a tabela num slide, já que fica complicado eu manobrar e conseguir resolver uma questão sem eu ocupar todo o espaço do slide. Então vamos lá. Questão número 2. Qual o montante obtido de uma aplicação de R$ 1.000 feita por 12 meses a uma taxa de 8% ao mês?
Esta questão vou também de novo resolvê-la com os dois métodos, ou seja, o uso da tabela e o uso da expressão matemática dos juros compostos. Muito bem, primeira coisa, vamos identificar os dados. Então, nós conhecemos a taxa, que é 8%, e que corresponde a 0,08, que é a taxa unitária. O período é 12 meses, já que estamos falando daqui que a aplicação foi feita por 12 meses. E o capital da aplicação foi R$ 1.000. Então, vamos ver como é que funcionaria utilizando a tabela. Novamente, eu cortei aquela tabela anterior para poder encaixar o que de fato é interesse para a resolução dessa questão. É claro que você tendo essa tabela impressa, fica mais fácil de você manobrar. O que eu vou fazer? Primeiramente, utilizando a tabela, a gente vai ter que procurar a coluna 8, ótimo, e a linha, neste caso 12. O encontro da coluna com a linha já define esse espaço aqui com um número que nós chamamos de fator de acúmulo de capital, que neste caso corresponde a 2,5182. E é isso que nós temos que fazer na hora de utilizar a tabela, encontrar esse fator de acúmulo de capital. Feito isso, nós vamos proceder a utilizar a expressão matemática montante igual ao capital vezes o fator de acúmulo de capital. Logo, o montante vai ser o capital, que é R$ 1.000, vezes 2,5182. Podemos concluir que o montante aproximadamente corresponde a R$ 2.518,20. Agora vamos utilizar a fórmula. Neste caso, na fórmula, eu vou utilizar a taxa unitária. Então, teremos um montante igual a 1.000 vezes 1 mais a taxa unitária 0,08 elevado à potência 12. Logo, teremos montante igual a 1.000 vezes 1,08 elevado à potência 12. Ali, nós chegamos ao que? 1.000 multiplicado por o resultado dessa base 1,08 elevado à potência 12 corresponde a 2,5182, que é justamente o fator de acúmulo de capital. E aí podemos concluir que o resultado, evidentemente. Próxima questão. Uma determinada aplicação rendeu 9.267,44 no regime de capitalização composta após 21 meses. Sabendo-se que a taxa mensal da operação corresponde a 3,5% ao mês, qual foi o valor aplicado? Então vamos lá. O que nós temos aqui de informações, de dados? O montante, que é R$ 9.267,44. O período, 21 meses, e a taxa, 3,5% ao mês. E o que estamos procurando? O capital que foi aplicado. Então, vamos lá. A taxa, 3,5%. Como a gente vai utilizar a tabela, a gente fica com 3,5% para identificar ela na tabela, mas também vamos utilizar a fórmula, por isso a taxa unitária, que corresponde a 0,035, o período, 21 meses, e o montante. Bom, vamos utilizar a tabela primeiro. O que a gente faz? Vamos identificar a coluna 3,5. Então, a coluna 3,5% que tem que estar interceptado com a linha 21 meses. Neste caso, 21 meses está aqui. Então, o encontro da coluna com a linha define o fator de acúmulo de capital, que neste caso vai ser 2,0594. Feito isso, vamos utilizar a expressão matemática do montante. Neste caso, capital vezes o FAC igual ao M, que é o montante. O capital vezes o fator de acúmulo de capital, que corresponde a 2,0594, é igual ao montante que foi dado no enunciado. Esse valor que está multiplicando o capital passa para o outro lado a dividir. Então, teremos que o capital corresponde ao quociente de esta divisão. Aí conseguimos descobrir que o capital que foi aplicado para chegar a esse resultado corresponde a R$ 4.500. Agora vamos utilizar a expressão matemática do montante de juros compostos. O capital vezes 1 mais a taxa elevado à potência n é igual ao montante. Logo, o capital vezes o 1 mais a taxa, que neste caso é taxa unitária,
porque estamos usando a fórmula 0,035 elevado à potência 21, igual ao montante que nós conhecemos. Logo, teremos o capital vezes 1,035 elevado à potência 21, que é igual a 9.267,44. Esse valor corresponde a justamente 2,0594, aproximadamente o mesmo valor que a gente calculou na tabela, ou que encontrou na tabela, melhor dito. E isso igual ao montante. Esse valor, novamente, que multiplica o capital, passa para o outro lado dividir, e aí podemos ver que esta parte e esta parte são idênticas, então o resultado obtido corresponderá também a 4.500. Continuando, então, vamos para a questão número 4. Uma aplicação inicial de R$3.000 rendeu R$ 5.876,63 de juros, após permanecer aplicado por 15 meses. Qual foi a taxa de juros aplicado? O que nós estamos procurando é a taxa, o período corresponde a 15 meses, os juros que renderam essa aplicação corresponde a 5.876,63 e o capital aplicado. Vamos agora começar a trabalhar somente com a tabela. Veja bem, antes de eu iniciar o uso da tabela, eu preciso identificar qual é o valor do montante, visto que o enunciado forneceu os juros. Então, lembrando que o montante é igual à soma do capital mais os juros. Isso já foi visto em aula anterior, que corresponde a juros simples. Então, a mesma lógica continua valendo. Então, montante é igual ao capital mais os juros. Como eu conheço o capital e eu conheço os juros, é só somar. E aí encontramos o valor correspondente ao montante. Feito isso, agora que nós conhecemos o montante, vamos para agora o uso da expressão matemática correspondente ao capital vezes o fator de acúmulo de capital, que é igual ao montante. O que nós conhecemos aqui? Veja bem, dessa expressão matemática, conhecemos o capital e conhecemos o montante. Então, vamos substituir o capital, 3.000, vezes o fator de acúmulo de capital, é igual ao montante que nós calculamos agora há pouco. Esse valor que multiplica o fator de acúmulo de capital passa a dividir. Então, teremos que o fator de acúmulo de capital corresponde a 2,9589. Agora é que nós vamos entrar no mérito do uso da tabela. O que nós conhecemos da tabela? A taxa não é conhecida. Nós estamos procurando justamente a taxa. Mas a gente conhece o que? O período, 15 meses. Então, a gente vai procurar na linha 15, toda essa linha 15, vamos procurar esse valor que a gente calculou, que é 2,9589. E olha só, está aqui. E isso significa que, se esse é o valor que nós temos como resultado após o cálculo da expressão matemática, é porque aqui podemos olhar para cima e encontrar que a coluna correspondente a esse encontro é de 7,5%. Logo, finalizando, a taxa é igual a 7,5%. Continuando, questão número 5. Durante quanto tempo deve ficar aplicado um capital inicial de R$20.000 para render R$27.347,27 de juros, a uma taxa composta de 9% ao mês? O que nós conhecemos é a taxa, conhecemos os juros que renderam e o capital. E estamos procurando o período. Novamente, reitero, vamos continuar trabalhando agora, daqui em diante, com a tabela do fator de acúmulo de capital. Mas antes de proceder a utilizar a tabela, vamos primeiro encontrar o montante. Lembrando que o montante é o capital, que é 20.000, mais os juros. Somando esses valores, encontramos o montante, que corresponde a R$43.347,27.
Agora vamos utilizar a expressão matemática que corresponde ao uso da tabela FAC. Então aqui nós vamos verificar que a expressão matemática seria o capital vezes o FAC igual a o M, que é o montante. Conhecemos o capital, que é 20 mil, vezes o FAC igual a o montante que nós calculamos. O 20 mil passa a dividir o valor de 43 mil e pouco, e assim a gente consegue encontrar o fator de acúmulo de capital, que corresponde a 2,3674. Veja bem, aqui é que agora eu vou parar e vou analisar a tabela, e temos que procurar informações que possam nos auxiliar a encontrar o valor ou o resultado pretendido. O que eu conheço? Justamente eu conheço a taxa, que nós sabemos a taxa sempre vai ser representada nas colunas, então temos que procurar a coluna 9, tá aqui, ó. Então aqui na coluna 9, vou procurar fazer uma varredura em toda a coluna 9 e procurar por esse valor, 2,3674, tá aqui, ó, achei. Então esse valor vem a ser o encontro entre a coluna e a linha, e essa linha aqui corresponde à linha 10. Logo, o período é igual a 10 meses. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, questão muito parecida com a anterior, só que na questão anterior o que estávamos procurando era a taxa e agora nós estamos procurando o período. Questão número 6. Qual é o valor dos juros de uma pessoa deverá pagar ao fazer um empréstimo de R$ 12.800 a uma taxa de juros composta de 6,5% ao mês pelo prazo de 18 meses? Bem, eu conheço a taxa, que é 6,5% ao mês, conhecemos o período, 18 meses, estamos procurando os juros e conhecemos o capital. Vamos utilizar então a tabela. Neste caso, o que conhecemos e podemos identificar na tabela? 6,5% corresponde ao que a taxa, que ele vai estar sempre localizada na coluna. Então vamos procurar na coluna 6,5%. Está aqui, ó. Então essa é a coluna que nós estamos procurando e temos que encontrar a linha 18. Então aqui, ó, o encontro entre a coluna 6,5 e a linha 18 corresponde a 3,1067. Esse valor que a gente encontrou é o fator de acúmulo de capital. Então a gente agora conhece esse fator. Podemos aplicar a expressão matemática montante é igual ao capital vezes esse fator. Então aqui teremos que o montante é igual ao capital 12.800 vezes 3,1067. Efetuando essa multiplicação, encontramos o resultado correspondente a R$ 39.765,76. Mas vamos dar uma pausa. Por quê? O que a gente aqui encontrou foi o montante e o que está sendo solicitado é os juros. Logo, sabemos que o montante é igual ao capital mais os juros. Então aqui, como eu conheço o capital, vou ter 12.800, mas os juros que eu estou procurando é igual ao montante que nós calculamos. 12.800 que está somando passa para o outro lado a diminuir, então teremos que os juros correspondem a R$ 39.765,76 menos 12.800. E assim podemos concluir que os juros correspondem a R$ 26.965,76. E assim conseguimos finalizar mais uma questão utilizando a tabela. Pessoal, quem quiser utilizar a fórmula, fique à vontade, até por questões de prática. Tá? Você pode praticar e verificar que o resultado vai ser aproximadamente o mesmo. Digo aproximadamente por quê? Porque a gente está trabalhando com 4 casas decimais. Então, quem for utilizar a calculadora, faça questão de configurar ela para fazer o arredondamento para 4 casas decimais. E assim você vai conferir que o resultado vai ser equivalente ao que estamos encontrando.
Próxima questão. Escuta aqui, ó, questão número 7. Uma pessoa faz um empréstimo no banco emprestatudo. O valor é 10 mil reais que a pessoa pegou emprestado. A taxa é 4,5% ao mês e o período, o prazo é 22 meses. Pede-se primeiro determinar o montante e depois os juros. É uma questão praticamente igual à anterior, só que o enunciado muda um pouco. Vamos utilizar novamente a tabela, mas vamos ver quais são os dados que nós temos. A taxa, 4,5% ao mês. Lembrando, como eu estou utilizando a tabela, eu não vou utilizar a taxa unitária, perfeito? Porque eu estou identificando justamente o percentual na coluna da nossa tabela. O N é o período, 22 meses, que estará na linha. O montante e os juros é o que estamos procurando e nós conhecemos o capital. Então, a tabela que nós temos está aqui. Vamos procurar o que na tabela? Vamos procurar a coluna 4,5, que está aqui, né? E nessa coluna 4,5 vamos procurar aquele canto onde vai se interceptar com a linha 22. Então, a linha 22 está aqui, ó. O encontro da linha com a coluna define o fator de acúmulo de capital que estamos procurando. Neste caso, 2,6337, que é o valor que a gente vai utilizar. Então, como é que a gente vai calcular o montante? Primeiro, como a gente já conhece o fator, agora vamos utilizar a expressão montante igual ao capital vezes o fator. Então, o montante vai ser o capital, que é 10 mil, vezes o fator, que corresponde a 2,6337. Assim, podemos concluir que o montante corresponde a R$ 26.337, aproximadamente. Agora vamos ver os juros. O montante é igual ao capital mais juros. Então, sabemos que ao somar o capital com os juros, encontramos o montante. O capital é conhecido, 10 mil. Os juros estamos procurando e o montante a gente calculou. Os 10 mil que está somando passa para o outro lado a subtrair, então teremos que os juros correspondem a 26.337 menos 10 mil. E assim podemos finalizar que os juros correspondem a R$ 16.337. Beleza, pessoal? Então, até agora já é bem evidente que a gente vai começar a utilizar com maior frequência a nossa famosa tabela de acúmulo, fator de acúmulo de capital. Muito bom. Questão número 8. Quanto se deve investir hoje para produzir 4.957,80 de juros em 9 meses no regime de capitalização composta a uma taxa de 5,5% ao mês? O que nós temos como dados? A taxa, o período, conhecemos os juros e estamos procurando o capital que tem que ser investido. A tabela apresentada agora a seguir, logo, reitero, eu estou recortando a tabela por questões estéticas e de espaço para poder utilizar ela e, ao mesmo tempo, utilizar o espaço suficiente para poder resolver a nossa questão. O que eu vou procurar na tabela? A coluna 5,5, porque a taxa é 5,5%. Está aqui a coluna. E eu vou encontrar ela com a linha número 9. Então, temos que ver qual é o encontro entre essa coluna e a linha. Então, temos que o encontro entre a coluna 5,5% e a nossa linha 9 meses, neste caso, é 1,6191. Esse é o fator de acúmulo de capital que nós estávamos procurando para podermos resolver a questão. Então, vamos lá. Continuando. Conheço agora o fator. O que nós sabemos é que o montante é igual ao capital vezes o fator. O montante é igual ao capital, que neste caso não conheço, vezes o fator, que é 1,6191. Logo, podemos concluir que o montante é igual a 1,6191C, que é o capital. Correto? Bem,
Até ali, faço uma pausa e agora vou na linha do que? Do montante ser igual ao que? A soma do capital mais os juros. Então, eu sei que o montante é igual a capital mais juros. Beleza? O montante, a gente encontrou uma expressão matemática do montante. Então, vou trocar o montante por essa expressão 1,6191C, que é igual ao capital mais os juros que nós conhecemos, que foi informado no enunciado da questão. O capital que está deste lado da igualdade passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 1,6191C menos C, igual a R$ 4.952,80. Lembrando que quando não tem nada acompanhando a letra, se subentende que é uma unidade. Então, eu vou subtrair 1,6191 menos 1. Isso dá 0,6191C, que é o capital. Isso é igual a 4.952,80. O valor que multiplicou o capital passa para o outro lado dividir. Então, ali podemos concluir que o capital que estamos procurando corresponde a R$8.000. E assim podemos finalizar mais uma questão. Continuando então, vamos então para a questão número 9. Calcule o montante gerado por uma aplicação de um capital de R$27.000 a uma taxa de juros composto de 1,5% ao mês no fim de 2 anos e meio. Bem, o que nós temos como dados? A taxa, 1,5%, o período 2,5 anos, que corresponde a 30 meses. Como é que cheguei a 30 meses? Multiplicando 2,5 vezes 12, que é o número de meses correspondente a um ano. O capital é conhecido, estamos procurando o montante. Novamente, continuarei usando a tabela de fator de acúmulo de capital. Então, aqui na tabela, eu vou procurar a coluna 1,5 e a linha 30. Então, aqui a intersecção entre a coluna 1,5 e a linha 30 corresponde a esse valor, 1,5631, que é o nosso fator de acúmulo de capital. Perfeito. Agora que conhecemos o fator de acúmulo de capital, podemos proceder a calcular o montante. O montante seria o capital vezes o fator. Logo, o montante é igual ao capital 27.000 vezes o fator 1,5631. Assim, podemos concluir que o montante corresponde a R$ 42.203,70. Beleza, pessoal? Então, veja bem a praticidade do uso da tabela. Continuando. 10. Você recebe uma proposta para investir hoje a importância de R$33.000 e receber R$ 47.793,84 ao fim de 1,25 anos. Qual é a taxa de rentabilidade mensal desse investimento? Bem, o que nós conhecemos. A taxa é o que estou procurando. O período 1,25 anos vezes 12 é igual a 15 meses. O capital, R$33.000 e o montante, R$47.000, né? 793,84. Continuando, vamos ter então que utilizar a tabela novamente. Aí vamos procurar, primeiro, quando é que eu vou utilizar a tabela de maneira direta? Eu vou poder utilizar de maneira direta a tabela se eu conhecesse tanto a taxa quanto o período, que não é o caso. Eu conheço só o período e não conheço a taxa. Então, para isso, a gente vai começar, tá, utilizando a expressão matemática do capital vezes o fator igual ao montante. Lembra, aqui nós vamos substituir os valores que a gente já conhece da nossa informação dada no enunciado, que é o capital, 33.000, vezes o fator, igual ao montante. Correto? Agora, o 33.000 que está multiplicando passa para o outro lado a dividir. Então, teremos que dividir 47.793
R$21,84 pelo valor de 33 mil. Agora que nós conseguimos descobrir o fator de acúmulo de capital, que neste caso deu 1,4483, é que vamos ir para a nossa tabela. Então, na tabela, o que a gente vai procurar é o que nós conhecemos. Como nós conhecemos o período, e o período vai estar definido na linha, então teremos que procurar a linha número 15. E eu vou fazer a varredura nessa linha toda e procurar por o valor que nós calculamos. Então aqui, ó, olha aqui, ó, que interessante. Encontrei o valor 1,4483, que foi o valor que nós calculamos anteriormente. Logo, o encontro dessa linha com a coluna define o resultado que estamos procurando. Ou seja, a taxa, que só poderia ser, neste caso, corresponde a 2,5%. E assim podemos concluir mais uma questão. 11. Calcule o valor futuro de um capital de R$50 mil colocado a juros compostos à taxa de 1% ao mês no final de 1 ano e 11 meses. Então vamos lá. Eu conheço a taxa, eu conheço o período, que 1 ano, 11 meses. 1 ano são 12 meses, mais 11 dá 23 meses. Conhecemos o capital e estamos procurando o valor futuro, que neste caso seria o montante. Teremos a tabela aqui a seguir, e como eu conheço a taxa e o período, podemos procurar 1%, que é a coluna, de encontro com 23, que é a linha. Então, esse valor é 1,2572. Esse valor que vou tirar da tabela é o famoso fator de acúmulo de capital, que será utilizado na expressão matemática a seguir. Montante é igual ao capital vezes o fator. Logo, o montante é igual ao capital 50 mil vezes o fator 1,2572. Efetuando essa multiplicação, podemos concluir que o montante corresponde a R$62.860. Ótimo! Vamos para a próxima, então, pessoal. Escuta aqui, questão número 12. Você pretende investir hoje a importância de R$40 mil para receber R$44.195,82 ao fim de 1 ano e 8 meses. Qual é a taxa de rentabilidade mensal desse investimento? Bom, os dados. Procuro a taxa. 1 ano, 8 meses corresponde a 20 meses. O capital que vai ser investido é 40 mil e o montante é R$44.195,82. A tabela. Como eu não conheço a taxa e só conheço o período, não poderei aplicar a taxa inicialmente, não vou poder aplicar a tabela inicialmente. Então eu vou ter que calcular o fator de acúmulo de capital da seguinte maneira. Eu conheço o capital, que neste caso é 40 mil, vezes o fator igual ao montante, que também conhecemos. 40 mil que está multiplicando passa para o outro lado a dividir, e assim conseguimos encontrar o fator de acúmulo de capital correspondente a essa situação. Como agora eu conheço o fator, vamos para a tabela procurar pela linha 20, porque N é o período, está localizado na linha 20. E eu vou fazer a varredura em toda essa linha, procurando esse valor, que é 1,1049, que justamente está aqui, ó. Logo, após encontrar esse valor, é que vamos olhar para cima e ver que o resultado que estamos procurando corresponde a uma taxa de 0,5% ao mês. Muito fácil, né, pessoal? Bem tranquilo, bem de boa. Utilizando a tabela, a questão fica bem, né, tranquila. Continuando. Questão número 13. Uma pessoa decide assumir um financiamento para comprar um Ford New Fiesta 2015 no valor de R$63.490, a uma taxa de juros de capitalização composta de 2% ao mês, sabendo-se que foi pago R$
R$ 629,68 de juros. Determine o número de parcelas. Bom, o que nós conhecemos? A taxa, 2%, o N, que é o número de meses representado em parcelas, estamos procurando. O capital e os juros a gente conhece. Novamente, utilizaremos a tabela do fator de acúmulo de capital. Antes de nada, temos que encontrar o valor do montante, que corresponde à soma do capital mais os juros. O montante vai ser igual a 63.490 mais 38.629,68. Agora que a gente encontrou o montante, podemos, procurar o fator de acúmulo de capital, utilizando a expressão matemática capital vezes o fator igual a o montante. Conhecemos o fator, que fica multiplicado, conhecemos o capital, que multiplicado pelo fator é igual ao montante que a gente descobriu. O 63.490, que está multiplicando o fator, passa a dividir para o outro lado. Ao dividirmos, encontramos o fator de acúmulo de capital, que deveremos encontrar na nossa tabela. Só que neste caso, vamos procurar pela taxa 2%, ou seja, a coluna 2%. Feito isso, vamos fazer a varredura entre esses valores que aparecem aqui, procurando justamente o valor que nós calculamos, que é 1,6084. Está aqui, ó. Então, depois de encontrar isso, nós saberemos que a linha correspondente, tá, vai ser a linha 24, portanto, podemos dizer que 24 meses é o período. Se são 24 meses é o período, podemos também falar que são 24 parcelas. E assim podemos concluir mais uma questão de juros compostos utilizando a tabela do fator de acúmulo de capital. Questão número 14. Uma pessoa decide comprar uma casa no bairro Córrego Grande, dando uma entrada de R$ 100.000 e o resto financiou em 30 parcelas mensais a uma taxa de juros de capitalização composta de 1,5% ao mês, sabendo-se que o montante total referente ao financiamento foi de R$ 343.882. Determine qual foi o valor financiado pela casa, ou seja, o capital, e se a pessoa fosse pagar à vista, qual seria o valor da casa à vista. Quais são os dados que a gente tem? Bem, a taxa, o período, a entrada que foi dado, estamos procurando o capital que vai ser financiado e o montante. Na tabela, o que a gente vai poder procurar na tabela? Como a gente conhece a taxa, que é 1,5%, e o período, que é 30, teremos que encontrar a intersecção entre esses dois, a coluna 1,5% e a linha 30. Esse encontro resulta neste valor 1,5631. Esse é o nosso famoso fator de acúmulo de capital. Agora vamos ver como é que a gente faz para encontrar o valor que foi financiado, que neste caso é o capital. Nós sabemos que o fator de acúmulo de capital corresponde a 1,5631 que foi extraído da nossa tabela. Logo, continuando, sabemos que o capital vezes o fator é igual ao montante. O capital eu não conheço, porém conhecemos o fator que a gente tirou da tabela, 1,5631. E isso é igual ao montante que foi definido no enunciado. Veja bem, esse valor que está multiplicando o capital vai passar para o outro lado a dividir. Então, efetuando essa divisão, conseguiremos encontrar o valor que foi financiado. Neste caso, R$ 220.000 foi o valor que foi financiado pela compra neste caso, da casa.
Agora, se a pessoa fosse pagar à vista, bom, ela deveria ter que somar o valor da entrada mais o valor que ele financiou, correto? Que é o capital que foi financiado. Então, se ele tivesse o dinheiro na mão, ele teria que pagar 100 mil mais os 220 mil que ele financiou. Logo, pagando à vista, a casa ficaria por 320 mil reais. Beleza, pessoal? Então, novamente reitero. Nós temos uma entrada, um valor foi financiado e temos o valor do montante final. A gente utilizou a tabela para encontrar o fator de acúmulo de capital. Após isso, a gente encontrou na expressão matemática capital igual vezes o fator igual ao montante. Descobrimos o capital que foi financiado. Esse valor foi solicitado na letra A da questão. Após esse valor ser calculado, podemos descobrir o valor que poderia ser cobrado do cliente se fosse pagar à vista, que seria o valor da entrada, mais o valor que ele financiou, ou seja, 320 mil reais. 15. Uma pessoa faz um empréstimo no banco Pega Tudo de 24 mil reais a uma taxa de 3% ao mês, pelo prazo de 1 ano ou 2 meses. Pede-se determinar o valor do montante e o valor dos juros pagos. Muito bem, o que nós conhecemos? Taxa, conhecemos o período 1 ano ou 2 meses, que corresponde a 14 meses. Conhecemos o capital. Então, se queremos calcular os juros, temos que calcular inicialmente o montante. Então, vamos continuar usando a tabela. Na tabela, eu posso usar ela diretamente, porque eu conheço a coluna 3% e conheço a linha de 14 meses. Então, o encontro, a intersecção entre a coluna e a linha define o fator de acúmulo de capital, que neste caso é 1,5126. Tendo isso, podemos utilizar a expressão matemática, que neste caso seria igual a montante igual ao capital vezes o fator. Já que o fator foi extraído da tabela, conhecido, e nós conhecemos também o capital, podemos agora sim encontrar o montante. Então, o montante é igual a 24 mil vezes 1,5126, logo o montante corresponde a R$ 36.302,40. Feito isso, para calcular os juros, nós sabemos que o montante é igual ao quê? Capital mais juros. Então, se eu tenho capital, que neste caso corresponde a 24 mil, mais os juros, que eu não conheço, igual ao montante que acabamos de descobrir, 24 mil que está somando os juros, passa para o outro lado ao diminuir. Então, os juros correspondem a 36.302,40 menos 24 mil. E assim podemos verificar que os juros, neste caso, correspondem a R$ 12.302,40. É isso aí, meus amigos. Estamos ainda na reta, quase finalizando a nossa aula. Vamos para a questão número 16. Se uma pessoa deseja obter R$ 26.542,50 no final de um ano de aplicação, quanto deverá ela depositar hoje numa alternativa de poupança que rende 0,5% de juros compostos ao mês? Então tá, vamos lá. Dados. Conheço a taxa, 0,5% ao mês. Conheço o período, que é um ano, que corresponde a 12 meses. Procuramos o capital que tem que ser depositado para ter um montante de R$ 26.542,50. Então, vamos para a tabela. Como nós conhecemos a taxa, que é 0,5, e o período 12 meses, a intersecção entre a coluna e a linha é igual a 1,0617. Esse é o nosso fator de acúmulo de capital. Logo que nós conhecemos o fator que foi extraído da tabela, podemos proceder a utilizar a expressão matemática capital vezes o fator igual ao montante. Sendo que o capital não conheço, o fator
foi extraído da tabela 1,0617 e o montante foi definido no enunciado. 1,0617 que multiplica o capital passa para o outro lado a dividir. Então teremos 26.542,50 dividido por 1,0617. E assim podemos concluir que o capital que deverá ser depositado corresponde a R$ 25.000 aproximadamente. Digo aproximadamente porque a gente sabe que na hora de construir a tabela foi feito o arredondamento para 4 casas decimais. Da mesma maneira que quando você for utilizar a calculadora, faça a configuração para que ela faça o arredondamento para 4 casas decimais. Escuta aqui, vamos para a questão 17. Muito bem. Uma pessoa pretende investir hoje a importância de R$ 12.000 para receber R$ 15.801,71 ao fim de 8 meses. Qual é a taxa de rentabilidade mensal desse investimento? Dados. Não conheço a taxa, conheço o período, conheço o capital e o montante. A tabela eu só vou utilizar depois de encontrar o fator de acúmulo de capital. Então, a expressão matemática capital vezes o fator de acúmulo de capital é igual ao montante. O capital é 12.000 vezes o fator igual ao montante que nós conhecemos. 12.000 que multiplica o fator passa para o outro lado a dividir. Logo, o fator equivale a, no caso, 1,3168. Então, veja bem, o que eu vou procurar agora na tabela? O que eu conheço é 8 meses. Então, vamos procurar aqui na linha 8 meses e fazer uma varredura procurando esse valor. Então, veja bem, estou varrendo aqui 8 meses e estou procurando 1,31. Opa, está aqui. Então, eu paro aqui, porque eu consegui encontrar e identificar esse valor que nós calculamos na tabela. Logo, como esse valor está na intersecção da linha com a coluna, podemos concluir que a taxa aplicada corresponde a 3,5% ao mês. Beleza, pessoal? Estamos quase finalizando, pessoal. Estamos quase. Vamos lá. 18. Uma pessoa decide assumir um financiamento para comprar um Renault Sandero no valor de R$ 56.800, a uma taxa de 2% ao mês, sabendo-se que o valor pago, neste caso de R$ 38.249,12, é referente aos juros. Pede-se determinar o número de parcelas. Sempre tome cuidado quando o enunciado não definir a palavra juros, então está falando do montante. Caso contrário, ela está evidenciando de que o dado fornecido não é o montante e sim os juros cobrados. Muito bem. Os dados. A taxa, 2%, o número de parcelas é N, o capital conhecemos e os juros cobrados também conhecemos. Novamente, vamos utilizar a tabela. Porém, antes de entrar no mérito do uso da tabela, que não dá para utilizar ela direto, porque nós não conhecemos os dois valores aqui, conhecemos só a taxa, porém não conheço o período e justamente o que estamos procurando, que vai representar o número de parcelas. Vamos então iniciar calculando um montante. O montante é igual ao capital mais os juros. Então aqui eu conheço o capital e eu conheço também os juros. Efetuamos a soma e encontramos o montante. Feito isso, podemos utilizar a expressão matemática do capital vezes o fator igual ao montante. O capital é conhecido, o fator estou procurando e o montante a gente calculou. O valor 58.800 que multiplica o fator, neste caso, vai passar para o outro lado a dividir. Então, teremos aqui que o fator é igual a 95.049,12 dividido por 56.800. Assim, nós conseguimos identificar o resultado para o fator de acúmulo de capital, 1,6734.
Agora, o que nós conhecemos? A taxa. Então, temos que procurar na coluna 2%. E é nessa coluna que a gente vai fazer uma varredura procurando por esse valor que nós calculamos agora há pouco, que é 1,6734. Opa, está aqui, ó. Então, a gente encontrou esse valor. Logo, sabemos que esse valor é a intersecção entre a coluna e a nossa linha. Portanto, podemos concluir que I, sendo 2%, N teria que ser igual a 26 parcelas. Então, podemos finalizar a questão conseguindo identificar o resultado a partir da tabela. Então, o número de parcelas corresponde a 26. 19. Uma pessoa decide assumir um financiamento para comprar um novo Gol no valor de R$ 55.000 em 17 meses, sabendo-se que foi pago R$ 28.689 de juros. Determine qual foi a taxa de capitalização aplicada. Muito bem, então vamos lá. Quais são os dados? Procuro a taxa, conheço o período, que é o número de parcelas, 17. Conhecemos o capital e os juros. Nós vamos ter que utilizar novamente a tabela, só que, como foi feito na questão anterior, nós não podemos utilizar no início a tabela, e sim depois de calcular o fator de acúmulo de capital. Mas para calcular esse fator, temos que calcular primeiro o montante. Ou seja, o montante é igual ao capital, que conhecemos, mais os juros. Somando esses dois valores, encontramos que o montante corresponde a R$ 83.689. Agora podemos utilizar a expressão matemática do capital vezes o fator igual ao montante. O capital é 55.000 vezes o fator é igual ao montante que nós calculamos. Os 55.000 que multiplica passa para o outro lado a dividir. Então, efetuando essa divisão, encontramos o valor correspondente para o fator de acúmulo de capital, que neste caso é 1,5216. Agora que nós conseguimos descobrir esse fator, vamos ver o que nós conhecemos. Nós estamos aqui com o conhecimento do número de meses, que é N, que vamos encontrar isso na linha 17. Então, veja bem, aqui que eu vou efetuar a varredura procurando por 1,5216. Opa, está aqui, ó. Então, eu sei que, efetuando essa varredura, encontrei o valor 1,5216 que nós calculamos, e esse valor vem justamente ser a intersecção entre a coluna 2,5% e a linha 17. Portanto, a taxa aplicada corresponde a 2,5% ao mês. Muito bom, pessoal. E para finalizarmos a questão número 20, uma pessoa decide fazer uma aplicação de R$ 50.000 a uma taxa de juros de 1,5% ao mês, sabendo-se que essa aplicação vai gerar um montante de R$ 68.352,89, pede determinar o número de meses de aplicação. Ótimo. Então, veja bem, agora nós temos como dados a taxa, conheço o capital e conheço o montante. Diferentemente da questão anterior, que nós conhecíamos o capital e os juros para poder calcular o montante. Então, aqui fica bem mais tranquilo, porque já conhecemos o montante. E estamos procurando um número de meses, ou seja, o período. Então, temos a tabela. Novamente reitero, não dá para usar a tabela agora no início da questão, porque eu justamente preciso encontrar o fator, já que esse fator vai ser evidenciado a partir da expressão matemática capital vezes o fator igual ao montante. O capital é 50.000 vezes o fator igual ao montante que foi definido no enunciado. 50.000 que multiplica o fator passa para o outro lado a dividir. Então, o fator vai ser esse valor dividido por 50.000. Agora, efetuando essa divisão, encontramos o fator de acúmulo de capital, que corresponde a 1,3671.
Isso é o fundamental, porque após o cálculo desse fator é que vamos procurar a informação complementar que está no enunciado. Eu conheço a taxa 1,5%, então eu vou olhar para a coluna 1,5% e fazer a varredura procurando o valor 1,3671 que nós calculamos agora há pouco. Está aqui, ó. Ótimo. Então eu sei que esse fator está aqui, 1,3671. E também sabemos que esse valor justamente é a intersecção entre a linha 21 com a coluna 1,5. Portanto, podemos concluir que o número de meses corresponde a 21 meses de aplicação para poder chegar a esse montante definido no enunciado. E assim, pessoal, conseguimos finalizar mais um conteúdo, neste caso relacionado a juros compostos. Veja bem, eu fiz questão de trabalhar a maioria das questões com a tabela justamente para poder evidenciar uma outra alternativa que possa nos auxiliar a resolver questões de juros compostos. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.